Evangelista, e hoje eu vou compartilhar com os irmãos uma porção do livro Deus está de fato no meio de vós. Vou falar hoje sobre o capítulo 4, que tem como tema progredir para a edificação da igreja. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, nós recebemos uma comissão do próprio Senhor. Ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação do século. Senhor Jesus. Aqui nós vemos que o povo de Deus recebeu do Senhor uma comissão. Que esse Evangelho, essa palavra de vida, essa palavra de salvação, fosse levada a todas as nações, em todos os cantos do mundo. Senhor Jesus. Interessante que a partir dessa ordem, dessa comissão que o Senhor deu para o seu povo, logo em Atos capítulo 2, nós já temos ali uma pregação do Evangelho que resultou na conversão e no batismo de 3.000 pessoas. Senhor Jesus. Logo mais em Atos capítulo 4, versículo 4, temos também ali o acréscimo de mais 5.000 pessoas. Então nós podemos ver o crescimento exponencial do Evangelho a partir daquele momento, daquela comissão. No Brasil, segundo o IBGE, nós temos de uma pesquisa de 1991 a 2017, um crescimento que foi de 9% da população brasileira sendo evangélica, chegando em 2017 a 32% de evangélicos no Brasil. Aleluia! Aqui demonstra que Deus tem realmente avançado no meio do seu povo, tem ganhado espaço, o Evangelho tem sido pregado. Também no aspecto mundial, nós temos uma população de quase 33% de cristãos, Senhor Jesus, nas mais variadas localizações e países, nações. Senhor Jesus, mesmo em meio a várias dificuldades, a proibição da pregação do Evangelho, a perseguições, a mortes, nós vemos ali o Evangelho avançando. Podemos ver que Deus ele tem operado, Deus tem demonstrado a sua obra. Como fala em Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, como o Senhor tem trabalhado intensamente, incansavelmente no avanço do Evangelho, nós podemos ver que Ele tem usado pessoas para isso. Graças a Deus que Ele tem convocado várias pessoas em todo o mundo para que a Sua palavra seja manifesta, a Sua palavra seja pregada em todas as nações. Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. E em Mateus, ainda no capítulo 28, Senhor Jesus, versículo 19. Senhor Jesus, nós temos aqui, dentro daquele encargo que o Senhor passou para nós, uma palavra-chave, que diz: ide, Senhor Jesus. Ide é a palavra, a ordem dada pelo Senhor. Do nosso lado, o que o Senhor tem buscado? Ele tem buscado pessoas capacitadas, pessoas especializadas, pessoas aptas à obra? Não. O que Deus busca, antes de tudo, são pessoas disponíveis, pessoas com o coração apto a fazer a vontade do Senhor. Em Isaías capítulo 6, versículo 8, Senhor Jesus. Quando Isaías recebeu a revelação do anjo, algo foi perguntado para ele. Ele ouviu da voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? A resposta de Isaías foi: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse deve ser o nosso sentimento, esse deve ser o coração de alguém que quer ser usado pelo Senhor. Louvado seja o Senhor que Ele tem levantado várias pessoas em todo o mundo, pessoas que estão viabilizando a obra de Deus. Senhor Jesus, o Senhor tem pressa em voltar. A palavra nos mostra que nós devemos amar e apressar a vinda do Senhor. E a maneira que nós temos de apressar a vinda do Senhor é fazendo parte da sua obra. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26.
Nós temos aqui o apóstolo Paulo falando para os irmãos da igreja de Corinto da seguinte maneira: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Às vezes nós colocamos impedimento na obra do Senhor, impedimento na nossa participação na obra do Senhor, porque nós não nos achamos qualificados, nós não nos achamos pessoas adequadas, e realmente nós não somos pessoas adequadas para a obra do Senhor. Mas a palavra fala que o Senhor escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e as coisas que não são para confundir as que são, para que nenhum de nós se gloriasse em si mesmo, e sim se gloriasse no poder e na vida do Senhor. Oh Senhor Jesus, que maravilha, irmãos. O principal ponto que nós temos que ver aqui é que para que a obra de Deus avance, o Senhor quer nos capacitar, quer trabalhar em nós, quer mudar toda a nossa constituição. Mas para que isso aconteça, nós temos que nos apresentar como o Senhor, como pessoas disponíveis para o Senhor. Essa semana tivemos a comunhão com o irmão, que eles tinham um peso muito grande em seu coração por não fazer mais pela obra do Senhor. Mas ele é um irmão que é fiel no dízimo, oferta para toda a obra do Senhor, toda necessidade, ele sempre poderia ajudar ali com uma oferta, sempre ajuda com uma oferta, mas ele queria fazer mais. E o Senhor Jesus, ele tinha uma acusação interna, uma acusação talvez de outras pessoas, talvez do próprio Satanás, que dizia que ali não era o suficiente. Mas a palavra fala que nós precisamos ser fiel naquilo que o Senhor designou para nós. Se nós formos fiéis sobre pouco, sobre muito o Senhor vai nos colocar. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Então aqui também podemos ver que lá em 1 Coríntios capítulo 14, Senhor Jesus, 1 Coríntios capítulo 14, Senhor Jesus, versículo 1 diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então, quando nós falamos da obra do Senhor, quando nós falamos sobre a edificação da obra, a edificação da igreja, nós temos dois pontos aqui muito importantes. Primeiro, o amor. Nós precisamos ser aqueles que amam o Senhor, amam a vinda do Senhor e amam a obra do Senhor. Aleluia! Se nós amamos o Senhor, nós vamos procurar exercitar os dons que o Senhor nos deu. Nas mensagens anteriores nós vimos a importância dos dons que o Senhor nos deu. A cada membro do corpo o Senhor atribuiu um tipo de dom. Alguns têm um dom, outros têm dois, outros têm três. Mas o importante aqui é que esses dons eles têm um propósito. Esses dons eles servem para a edificação da igreja. Senhor Jesus, o que é edificação da igreja? A edificação da igreja é a edificação do corpo de Cristo. Imagina uma construção de um edifício ou de uma casa, onde cada tijolo é colocado em seu devido local, e da maneira adequada que ele é trabalhado, essa construção ela vai ganhando corpo e ela vai crescendo e vai tomando uma forma, até que dentro dela, depois de finalizada, ela possa se tornar uma habitação. Então a igreja está sendo edificada com cada um de nós, que é um material próprio e exclusivo para a edificação dessa obra do Senhor. Senhor Jesus. Então nós, como membros de Cristo, nós não só somos necessários para que essa obra do Senhor ela seja propagada, mas também nós somos materiais para a edificação da igreja. Aleluia! Oh Senhor Jesus. E aqui quando Paulo fala sobre o dom, e procurar com zelo os dons espirituais, ele fala que o principal dom é o de profetizar. E o que significa profetizar? Profetizar, irmão, significa falar por Deus. Profetizar significa falar das experiências, do que nós vimos, do que nós ouvimos e toda a vivência que nós recebemos do Senhor, de toda a palavra que foi revelada a nós pelo Senhor. Senhor Jesus. Por que Paulo enfatiza tanto essa questão do dom de profetizar? Existem vários dons na igreja. Tem o dom de profetizar, tem o dom de falar em línguas, tem o dom de cura, tem vários dons dentro do corpo de Cristo. Mas Paulo fala que os principais dons são aqueles que edificam a igreja. Por exemplo, quem fala em línguas, se não houver quem interprete,
edifica apenas a si mesmo. Quem cura edifica um membro do corpo, mas a profecia, ela edifica toda a igreja, porque a profecia é exatamente a palavra de Deus, o alinhamento da palavra de Deus, a trombeta, o som da trombeta, o som de direção para todo o corpo de Cristo. E louvamos ao Senhor pelo dom de profetizar. Senhor Jesus, e todos nós podemos profetizar um após o outro, desde que nós nos alimentemos da palavra. A palavra de Deus, ela é essencial para nós, ela é essencial para nosso crescimento, ela é essencial para a nossa nutrição espiritual, e é necessária também, irmãos, é essencial para o nosso viver. Senhor Jesus, a palavra é como a água. Se você tem uma planta em casa que você não molha ela normalmente, com o tempo ela vai definhar e vai morrer. Então precisamos da palavra do Senhor, que é a verdade que o Senhor revelou para nós. Essa palavra de Deus, ela sendo depositada em nós diariamente, faz com que nós sejamos cheios de vida. E essa vida vai chegar a um ponto que ela vai frutificar. Aleluia! Senhor Jesus, também aqui nós podemos ver que, Senhor Jesus, que dentro dessas experiências, né, que nós usamos durante o profetizado, essa vivência que nós recebemos do Senhor, né, o Senhor, Ele usa cada uma das nossas experiências, das nossas provações, das provações que nós passamos, das tribulações, para poder levar a vida e edificar a igreja. Senhor Jesus, como assim? Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, o apóstolo Pedro, ele fala o seguinte: nisso exultai, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Senhor Jesus, Pedro, ele não descarta a hipótese ou a possibilidade de um viver sem tribulação. Ele fala que é necessário que nós passemos por tribulações, por provações. Essa questão de dizer que o cristão ele vive sem provação, isso é mentira. Isso é para quando acontecer uma provação a gente ficar desencorajado, mas não é verdade, irmãos. Só que nós precisamos avaliar qual a origem das nossas provações, qual a origem da nossa tribulação. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem um viver de pecado, mesmo sendo cristão, mas se eu tenho um viver de sempre estar pecando, né, aquele pecado ele vai gerar um resultado negativo, ele vai gerar uma tribulação, e eu vou acabar colhendo o fruto daquela tribulação. Senhor Jesus, mas a palavra do Senhor fala para nós que nós não devemos, irmãos, sofrer como um pecador, sofrer pelos nossos pecados, mas o nosso sofrimento deve ser por meio da vontade do Senhor, passando por alguma tribulação. Se eu consigo perceber que a minha tribulação, a minha provação, ela não provém de pecado, ou seja, se a minha comunhão com o Senhor está saudável, se a minha comunhão com os irmãos está saudável, se a minha consagração está normal, né? Se eu estou reunindo normalmente, se eu estou amando os irmãos, e ainda assim acontece uma provação, o Senhor vai me sustentar durante aquela provação, e aquele momento de provação vai servir de experiência para o corpo. Eu gosto muito do exemplo que esse livro usa, que é o exemplo da injeção. Uma vez eu bati o dedo do pé e machuquei muito a unha ficou inflamada ali no dedão, e ela passou algum tempo sem eu tratar, eu tive que ir no médico, e para que aquela unha pudesse ser tratada, aquele dedo pudesse ser sarado, eu tive que tomar a injeção no músculo saudável, um músculo que não tinha nada a ver com o dedão. Então a gente vê que aquele músculo saudável, que não tinha muito a ver com o lugar que estava machucado, ele recebeu aquela injeção para o tratamento. Senhor Jesus, então a gente vê, irmãos, que mesmo nós em situação saudável, às vezes nós precisamos passar por uma provação para poder ajudar um membro do corpo que está passando por uma situação parecida, não é? Senhor Jesus, o Senhor, ele se compadecia de todos, porque ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Então ele conhecia a condição do homem. O Senhor passou por várias tribulações, então ele sabia o que era se compadecer pelas pessoas. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, qual que é o nosso sentimento, irmãos, diante de uma palavra dessa? Sabendo que nós vamos passar por tribulações. Nós estamos dispostos a passar por tribulação, a passar por provações em prol da igreja, em prol do corpo, em benefício de um irmão, né? Senhor Jesus, capítulo 4, aqui em 1 Pedro,
ainda fala para nós assim, versículo 12, fala assim: Senhor Jesus, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Olha que maravilha! Então a gente não pode estranhar, irmãos, quando a tribulação, quando a provação surge no meio de nós, né? O Senhor quer usar dessa situação para aperfeiçoar todo o corpo. O Senhor, ele tem uma visão bem macroscópica, ele pensa no corpo como um todo, né? Senhor Jesus, ele sente falta de cada membro, quando o membro deixa de reunir, quando o membro deixa de congregar, quando o membro sai, quando o membro está enfermo, o seu corpo todo sente. E o cabeça, na hora, ele manda o comando: vamos cuidar. Se uma mão está machucada, a outra mão na hora vai ajudar. Se o pé se machuca, as mãos vão lá na hora dar atenção para aquele membro que está machucado. Esse é o viver de edificação, é o viver de amor, é o viver de cuidado. Você não topa o pé numa quina de parede, né, e pisa no mesmo pé que está machucado por raiva dele. Não. Quando você machuca um membro, por mais que você tenha machucado de forma distraída, todo o corpo sente aquela dor, o corpo todo vai dar atenção para aquela dor, vai ter cuidado com aquele pé, vai curar vai tratar aquele pé, vai passar medicamento, vai tomar anti-inflamatório, vai tomar injeção no músculo sadio, para que aquele pé possa ser restaurado. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mateus 16:18, o Senhor fala conosco que, Senhor Jesus, sobre a igreja, quando Pedro recebeu a revelação de Cristo como Filho de Deus vivo, né, o Senhor revelou algo para Pedro. O Senhor falou assim: bem-aventurado és, feliz Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui nós temos dois aspectos, né? Primeiro, Pedro enquanto uma pedra de edificação, Petros, uma pedrinha. E Cristo, sobre esta pedra, o Senhor se referia a Ele mesmo: edificarei a minha igreja. A pedra angular, sobre a pedra angular eu edificarei a minha igreja, colocarei as pedras vivas. Cada um de nós está sendo edificado sobre Cristo. E um ponto muito importante aqui, irmãos, que fala sobre a importância do nosso viver coletivo. Para a igreja edificada, contra a igreja edificada, as portas do Hades, as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia! Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Então podemos ver aqui quanto que é importante, irmãos, o viver coletivo, o quanto que é importante o labor dos irmãos, o quanto é importante a comunhão do corpo. A comunhão do corpo é o que guarda contra as investidas de Satanás. Senhor Jesus. 1 Coríntios, ainda capítulo 12. Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 12. O apóstolo Paulo, ele fala aqui: Senhor Jesus. Capítulo 12, versículo 7. Ele fala assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um de nós visando um fim proveitoso. Então, cada um de nós que recebeu o Espírito Santo, ao qual foi manifestado o Espírito, nós temos um propósito dentro da igreja. Nós não recebemos o Senhor, nós não fomos selados com o Espírito Santo da promessa para vivermos isolados. Isso até, irmãos, é uma estratégia de Satanás, tentando nos enganar, tentando nos isolar. A Bíblia sempre se refere ao povo de Deus como rebanho, como cordeiros. Como o Senhor falou para Pedro, né? Apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Por que pastorei minhas ovelhas? Por quê? Porque o viver de ovelha é um viver de grupo, é um viver de estarmos juntos. Se nós olharmos aqui em Atos capítulo 2, como que viviam os convertidos, logo depois que os 3.000 foram batizados, ele fala assim, versículo 4: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Senhor Jesus. Então, viver de ovelha, o viver do corpo,
é um viver de comunhão, é um viver de andar junto. O que o inimigo fala para nós? Nós não precisamos viver junto com os irmãos. Você pode ser edificado sozinho. Irmãos, por muito tempo eu vivi essa mentira, achando que eu poderia ganhar mais do Senhor sozinho. E como isso trouxe um dano para mim. Senhor Jesus, crente não vive isolado. Crente é membro do corpo. Amém. Senhor Jesus, esse é o viver do cristão. É um viver de comunhão dos irmãos. Senhor Jesus, porque é na comunhão que nós somos aperfeiçoados, é na comunhão que a igreja é edificada, é na comunhão que nós somos apacentados, é na comunhão que o Senhor expõe aquilo que não agrada a Ele e nós somos tratados, né? Senhor Jesus, esse é o viver que o Senhor quer para nós. Senhor Jesus, Efésios capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo fala assim: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então todos nós, cada um com o seu dom, cada um com a sua porção, nós precisamos contribuir de alguma maneira para que o corpo de Cristo, para que a igreja seja edificada. Lembrando que nós somos material vivo para o Senhor trabalhar. Além de nós termos veículos para propagar o Evangelho, nós somos o mover do Senhor. O povo de Deus é o mover de Deus, a expressão de Deus. É como Deus se manifesta na terra, como manifestando o amor de Deus na terra. Nós também somos esse mesmo material para a edificação. Senhor Jesus. E também a palavra fala aqui em Mateus 18, Senhor Jesus. Mateus 18, versículo, Senhor Jesus, versículo 20, fala assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mais um motivo para nós não andarmos sozinhos, porque quando tem 2 ou 3 irmãos tendo comunhão, reunidos em nome do Senhor, nós temos a adição do próprio Cristo. Aleluia! Então Cristo ali está no meio de nós, né? Senhor Jesus. Isso é muito rico, irmãos. Isso é muito rico. Não é à toa que o autor de Hebreus, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, ele fala, ele exorta, né? Com muito temor ali. Ele fala assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Irmãos, não deixe de congregar, não deixe de reunir, não deixe de fazer parte dessa obra. Nenhum membro pode viver sozinho. Não existe vida fora do corpo. Se você corta seu dedinho aqui, irmão, joga ele fora, ele não vai viver, ele vai morrer, porque ele precisa estar junto, precisa do sangue, precisa estar ligado entre os nervos, estar junto, as medulas, tudo está ali ligado. Senhor Jesus, precisamos dar valor para esse viver coletivo, né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Também, irmãos, precisamos entender que o viver do corpo, esse viver de edificação, é um viver que promove a multiplicação. Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16, o apóstolo Paulo fala assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Olha só que interessante, o auxílio de toda junta trabalha escondido, mas a junta está junto com os irmãos. Pode não ser o irmão que está exposto, pode não ser o irmão que aparece muito, mas é o irmão essencial para o funcionamento do corpo. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então aqui nós vemos que quando todos os membros do corpo trabalham de maneira ativa, né? Senhor Jesus, esse corpo ele cresce, né? É quando todos os membros pregam o Evangelho, quando todos os membros usam o dom ou se aprimoram no dom de profetizar, quando todos os membros apacentam, né? Senhor Jesus, isso é muito rico, irmãos. E dessa forma nós conseguimos gerar um ambiente positivo, porque esse viver de comunhão é um viver onde tem várias pessoas de várias localidades diferentes, são várias cabeças, vários mundos, né, várias culturas, e esses irmãos precisam ser o quê? Precisam ser ajudados. E como é que você ajuda o irmão? Imagina que você chegou agora num lugar, né, e o que vai te segurar naquele lugar? O
que vai te segurar naquele grupo? Se você chega num lugar, uma casa que é toda cheia de conflito, uma casa que é toda cheia de desavença, né? Uma pessoa fala mal da outra, briga, xinga, fala brigando, fala gritando, você vai gostar desse ambiente? Não vai, porque você quer ser acolhido, você quer sentir parte de um todo, né? Senhor Jesus, aqui em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele nos dá um alerta. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Paulo fala assim, versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Senhor Jesus, esse suportai-vos aqui, irmãos, é dar suporte, é um irmão ajudando o outro, né? Perdoai-vos mutuamente. E aqui ele mostra para nós por que nós devemos perdoar os irmãos. Ele fala assim: caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Irmãos, o Senhor, Ele quer preparar no meio do seu povo, Ele quer preparar um ambiente de amor, Ele quer preparar um ambiente de acolhimento, né? Um ambiente de misericórdia, de compaixão, de bondade, não só de uma maneira que se expressa para o mundo e as pessoas olhem para nós e vejam que ali Deus está no meio de nós, mas também, irmãos, para que as pessoas que sejam recebidas nessa esfera, um visitante, um novo convertido, essa pessoa ela possa se sentir acolhida, ela possa se sentir amada. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, que misericórdia o Senhor tem de nós, né? Então o Senhor quer que nós promovamos esse ambiente, e tirando de nós, irmãos, todos aqueles vícios, né, que vieram do velho homem, que também fala aqui no versículo 8, ele fala assim: despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, que é falar mal dos outros, né, linguagem obscena no nosso falar, mentira. O Senhor quer que a gente despoje disso aí, joga isso fora. Isso é coisa do velho homem. O novo homem é cheio das virtudes que provém de Deus. Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus, então, irmãos, precisamos ter esse viver, precisamos buscar dentro do Senhor, viver nessa esfera. Ó Senhor Jesus, eu quero ser o membro do Senhor ativo, eu quero ser aquele, Senhor, que o Senhor vai encontrar fazendo assim, cuidando dos seus conservos, aquele, Senhor, que leva a Tua palavra, aquele que se preocupa, Senhor, com a Tua vontade. Eu quero ser aquela pessoa, Senhor, disposta, Senhor, disponível para Ti, sem empecilhos, Senhor, para que o Senhor possa me achar fazendo dessa maneira, Senhor. É isso que o Senhor busca em nós, irmãos. Pessoas não adequadas, mas pessoas disponíveis, pessoas com o coração aberto para fazer a vontade do Senhor, né? Senhor Jesus. E para finalizar, aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Senhor Jesus, aqui o apóstolo Paulo, ele fala para os irmãos da igreja de Tessalônica, versículo 11, fala assim: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Senhor Jesus, que o Senhor possa ser aquele que está no meio de nós, por meio de uma postura nossa, uma postura de submissão à vontade do Senhor, de submissão aos irmãos, de humildade, de acolhimento e de amor mútuo. Que o Senhor abençoe você e você possa continuar avançando diante do Senhor. Amém? Não esqueça de compartilhar esse vídeo, assinar e curtir nosso canal, né? Também marcar o sininho, para que você possa estar sempre recebendo notificações das novas mensagens que vão ser ministradas aqui. Que o Senhor os abençoe. Jesus é nosso Senhor.